viva de Cristo em todo lado que nos escuta neste momento. Quero acreditar que o nosso bom Deus está a amparar a cada um de vocês, principalmente neste momento de pandemia que está a assolar todo o mundo. Como dizíamos no domingo, que estamos precisamente vivendo num momento como aquele que se viveu no primeiro Éxodo, quando tudo já estava como que pronto e os eleitos estavam ali naquela quarentena, onde não podia se sair, e o que se ouvia era simplesmente gritos lá fora, porque o anjo do Senhor passava dizimando. E parece que estamos precisamente a viver neste mesmo ambiente, nesta mesma atmosfera em que amanhã se ouve de gritos ali, acolá, assim sucessivamente, e pessoas às vezes de renome que estão sendo feridas. E este momento que os filhos de Israel estavam se preparando para poderem sair em direção à terra prometida. E é precisamente neste momento em que nós também estamos esperando. E esta vida, como ela é, a vida tão incerta que você não pode predizer o que vai ser amanhã. E é por isso é importante, quando você ainda está em vida, olhar para além da cortina do tempo, saber que tudo isso aqui vai acabar algum desses dias. E, como dizia, esta vida é tão incerta, de tal modo que você não pode dizer ou predizer o que vai ser amanhã. É como se estivéssemos, talvez, num curral de cabritos, como se fôssemos mesmo cabritos, que cabrito nunca se sabe quando é que o dono vai apontar o seu dedo e dizer que quero assar este aqui. A qualquer momento o dono pode aproximar o curral e dizer que me arraste este aqui, e acabou. Não há mais ninguém que pode dizer mais nada. E estamos nesta vida como talvez frangos que estão numa capoeira, em que a qualquer momento o dono pode vir e dizer que me tire este aqui, me asse aquela, assim sucessivamente. Por isso é importante que o crente fique sempre pronto, sabendo que a qualquer momento que o Senhor lhe chamar, não diga que ainda tenho isto, tenho aquilo aí a pôr em ordem. Queríamos aproveitar e agradecer todos aqueles que se juntaram conosco para orar a respeito do pastor Estevão. Recebemos a informação de que já teve alta e já está em casa recuperando. É verdade que o nosso bom Deus, Ele cura tudo e cura a todos aqueles que confiam nele. E não é simplesmente um caso, digamos, isolado. A maioria dessas febres que estão a assolar as pessoas por aqui, que já tivemos muitos casos que tivemos que intervir, orar e essas coisas todas, e Deus ajudando. Deus, Ele cura tudo. Não há nada que pode se dizer que até aqui Deus não tem como fazer. Porque a verdade é de que Ele conheceu todas as doenças que viriam até a consumação.
ele acabou dizendo que eu sou o Senhor que curo todas as vossas enfermidades. Porque simplesmente são demônios. Estava tentando explicar a um certo irmão que qualquer coisa que vive, qualquer coisa que pode reproduzir, porque esses demônios acabam levar corpo, acabam levar forma, e quando levam forma é quando já podem reproduzir, é quando podem deslocar e penetrar nas pessoas e causar diversas enfermidades. Porque se um vírus pode entrar num corpo enquanto que é só um vírus e começa a reproduzir, quer dizer que tem vida. Se consegue sobreviver em você, quer dizer que tem vida. E se tem vida, que tipo de vida esse vírus tem? Se formos a cavar e descer, vamos descobrir que é uma vida contrária à sua. É uma vida, mas não vida de Deus, mas uma que vem tirar a sua própria vida. Só para Deus essas coisas todas já, por isso são chamadas já demônios. E uma das coisas que eu estava a tentar falar com o irmão quando finalmente acabamos ouvindo que o nosso irmão já estava em casa e recuperando. A primeira impressão que nós tivemos quando ouvimos a respeito deste assunto foi precisamente as suas músicas. Começamos a associar as suas obras com a situação em que ele estava. E aquilo nos trouxe uma inspiração de termos que orar, e porque a sua bênção, as suas canções se firmaram patente em nossa frente. E eu acabei aprendendo uma boa lição que talvez pode ajudar a todos que nos ouvem neste instante. É muito importante que alguém tenha boas obras, porque boas obras acabam falar por você. Uma coisa muito bonita. E vamos dizer que alguém está numa encruzilhada, talvez pede sua oração. Vamos orar a respeito de um irmão fulano Beltrano. E imediatamente você acaba a pensar que tipo de irmão, e as obras daquele irmão acabam a se colocar em sua frente. Se são boas obras, acabam a inspirar para você entrar em desespero e orar de uma maneira sincera, porque as obras daquela pessoa estão como que patente em sua frente. Eu estava vendo uma coisa quando pensei a respeito disto, foi precisamente essa irmã em Jopa, a irmã Tébita, que era conhecida por Dorcas, que acabou adoecendo. Quando adoeceu, finalmente acabou morrendo. E o que aconteceu? Esta irmã, quando estava ainda em vida, parece que fazia um serviço de cozer, já tinha cozido, digamos, vestido para aquela viúva, para aquela e aquela, assim sucessivamente. Muita gente tinha alguma obra daquela irmã. Só quando ouviram que esta irmã perdeu a vida, as viúvas levaram aquelas túnicas, levaram aqueles vestidos, vieram onde estava Pedro, começaram a pedir para que alguma coisa pudesse ser feita. E através daquelas obras que a irmã Dorcas tinha, que as viúvas estavam apresentando, que veja, esta irmã me fez isto, veja, esta irmã fez isto. Portanto, por favor, não deixe que esta irmã morra. Aquelas boas obras que a irmã havia feito para os irmãos,
acabou colocando Pedro em desespero, de tal modo que ele orou até que aquela irmã ressuscitou dos mortos. Eu tenho usado isso nas minhas orações. Quando um irmão pede uma oração, muitas das vezes automaticamente você acaba sendo guiado para pensar que tipo de irmão. Faz-me lembrar, recentemente tivemos um assunto de um irmão que oramos a respeito dele de uma maneira assim, embora que oramos por muito, mas de uma maneira assim especial. Quando havia já chegado uma questão de que havia indício de que podia ser internado, a partir de um ponto para outro acabamos fazendo uma oração que mudou o quadro. E isso foi por causa mesmo das obras que o irmão faz para a igreja, para todos nós, para todos nós. Aquelas obras as tomei, as coloquei diante de Deus e comecei a suplicar para que Deus pudesse intervir, visto que estamos nesta questão de tentarmos empurrar a mensagem para todo lado. Não estamos a promover, digamos, pessoas, mas estamos tentando levando a voz do sétimo anjo. Estamos tentando levar a coluna de fogo, onde ela deve ser conhecida e aceita. Portanto, a mesma coluna de fogo pedimos para que pudesse intervir naquela situação, e interviu, e a situação foi outra. Só é bom se cercar de boas obras, porque as suas boas obras podem falar a seu favor quando você estiver em apuro. Gostaria de continuar com o mesmo comentário, comentando a respeito desta mensagem, o terceiro Êxodo, que certamente foi mesmo Deus que nos inspirou. Estávamos a conversar com alguns irmãos. Foi mesmo Deus que nos inspirou. Ela foi dada no tempo certo, de uma maneira, digamos, propícia. E para mim foi muito, assim, marcante. E dizer a verdade, creio que nunca vou esquecer esta mensagem na minha vida. Mudou-me tanto a minha maneira de compreender as coisas e maneira até de ver algumas coisas. Certamente foi uma mensagem que me iluminou muita coisa, que me fez compreender muita coisa. Que o Senhor seja louvado para todo sempre. Eu quero também acreditar que foi bom para você, foi edificante. E talvez dizer que não sei se serei capaz de terminar hoje. Se não conseguir terminar, poderei terminar na sexta-feira, para domingo ver se podemos, ao longo deste tempo, se o Senhor pode nos dar alguma coisa e nos guiar para sabermos o que fazer. Dizer que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos ouvindo neste momento, que as bênçãos de Deus repousem sobre as vossas vidas. Vou ler de novo no livro de Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian.
e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ok, tratando-se de uma parte que estamos a ler por 1 ou 2 semanas, terei que terminar ali. E como eu dizia que esta mensagem foi muito marcante na minha vida. E muita coisa que ainda está me seguindo. Estava a pensar essa parte que o profeta dizia que finalmente conseguiram introduzir um presidente. Depois de muitos anos de luta, eles finalmente conseguiram introduzir um presidente nos Estados Unidos da América. Quem é esse que introduziu um presidente? Já mostramos que ele está a falar precisamente do presidente, os católicos que conseguiram introduzir um presidente católico nos Estados Unidos da América. Por um período de 187 anos, estiveram a procurar uma maneira de como introduzir um presidente católico no meio dos protestantes. Só eles acabaram conseguindo em 1963. E o irmão Branham, conhecendo essas coisas, atento a essas coisas reveladas, ali e acolá deixava cair algumas revelações, dizia sem talvez, dizer como 1 mais 1 igual a 2, deixando alguns elementos, alguns elementos sobrenaturais que continuavam como que ocultos. Portanto, finalmente, depois de 187 anos, conseguiram introduzir um presidente católico. E foi uma guerra que eles tiveram que fazer. Faz-me lembrar a história que uma vez eu estava lendo a respeito de como desmoronou o comunismo. Como devem saber que havia esses 2 blocos. Mas entre esses 2 blocos, o comunismo e o Ocidente, que sim, sempre estavam lutando. Países democráticos e o comunismo. Só esses 2 blocos estiveram lutando por muito tempo. Só os países ocidentais procuraram uma maneira de como fazer com que o comunismo pudesse desmoronar. Só procuraram uma tática que foi precisamente procurar como introduzir alguém no meio dos comunistas. Só procuraram este senhor Gorbachev, que dizem que a história dele nem era russo, portanto ele saiu no meio dos países ocidentais, acabou indo na Rússia como uma encomenda que eles tinham. Quando chegou lá, teve que lutar para conseguir os documentos que eram necessários e acabou sendo dado os nomes russos, foi estudando, foi crescendo, foi entrar na política, mas sendo uma encomenda, lutando sempre para que ele pudesse chegar no topo, para que logo que ele entrasse, chegasse no topo, pudesse empurrar o comunismo e desaparecesse.
So, ele foi lutando e realmente acabou chegando no topo. Quando chegou no topo como presidente, trabalhou por alguns anos e, no instante, ele acabou anunciando que o comunismo pudesse desmoronar, separando aqueles países da União Soviética. E o comunismo acabou terminando a partir daquele momento. Mas não foi uma questão de hoje para hoje, tinha que se fazer plano, tinha que se fazer investimento. O catolicismo também foi fazendo o mesmo. Quando essa gente sobe ao topo, eles sobem com uma encomenda. É por isso os estudantes da Bíblia, um pouco espirituais, acabam tentando colocar a mão nesta questão do presidente que acabou de tomar posse. Estava a ver alguma coisa ali que ele chamava de anticristo. Mas é verdade que precisa-se de ser iluminado por profeta para você ter uma visão completa, uma ideia clara. Porque nós sabemos que a besta é Roma. E a marca da besta, como devem saber, sai precisamente dos Estados Unidos da América, que é a União das Igrejas Mundiais. Estamos numa grande aproximação, como dizia, que já temos um presidente católico, e é lá onde vai sair a imagem da besta. Se é quase como que uma imagem da besta. Há uma grande concordância, porque trata-se, como eu dizia, o presidente que está lá já é um crente da besta. As coisas estão se formando nesses últimos dias que nós estamos a viver. E uma das coisas também que talvez pode-se dizer aqui que foi destacante foi precisamente o tempo em que Elias foi arrebatado. Precisamente no tempo em que Acabe e Jezebel estavam em cena e maltrataram Elias de tal modo que ele anseiou em querer sair da terra, até que Deus tinha que enviar uma escolta de anjo para vir o arrebatar. Uma bonita coisa aqui que eu queria mostrar. Elias, antes de ser arrebatado, ele tinha que atravessar o Rio Jordão. Ele não tinha como ser arrebatado sem que, em primeiro lugar, pudesse atravessar o Rio Jordão. Se eu estava a tentar ver aqui o significado espiritual do Rio Jordão, e queria vos ler uma coisa aqui que talvez pode ser útil para vocês. Nesta mensagem testemunha, estou a ler no parágrafo 212. Você está disposto, você diz, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. Eu pararei com meus maus hábitos, mas desça até o Jordão, onde você tem que morrer, onde todas as coisas do mundo, todos seus amigos e todas as coisas abandonaram você. Mantenha seu olho em Cristo. Nele, melhor dizendo, acabei saltando. Mantenha seu olho somente nele. Este Jordão que Elias tinha que atravessar representa isto que estamos a tentar colocar. A morte, onde toda a sua formação pecaminosa antiga chega de apodrecer e de morrer e apodrecer, de tal modo que você se torna
uma nova criatura. E veja uma coisa aqui no 215. Ele disse que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Aquele pregador sabia do que estava falando. Uma porção dobrada. Diz assim, ele disse, ok, deixa de tentar deixar aqui. 17 ele diz, é isto que a igreja devia estar fazendo nesta noite, para uma porção dobrada do Espírito Santo, e observar a Cristo, observando o Espírito Santo da forma que ele se move. Que coisa bonita. Sim, o problema é, esta noite, que temos muitas pessoas cristãos professando que são cristãos, têm um olho no mundo e outro na cruz. Meu Deus. Mas o momento que nós estamos a viver é um momento em que os nossos olhos têm que estar fitos na cruz. Não um olho no mundo, um outro olho na cruz. E ele diz, se você anda desta maneira, você cairá, tão certo quanto o mundo. Que seus olhos sejam um só, seu coração seja um só, que seus pensamentos sejam um só. Ele diz, amém. Irmão, isto irrita, dói, mas é bom. Mas é bom. Só temos que chegar, e se você espera ser arrebatado, você tem que atravessar o Jordão, porque cada um de nós tem um Jordão a atravessar, que é deixar os seus pensamentos, os seus desejos, ansiedade, os seus programas, tudo que é contrário à palavra de Deus, deixa isso morrer e apodrecer. Você atingiu a sua própria morte, você atingiu o seu Jordão. E atravessa e vive do outro lado do rio. Do outro lado, além do Jordão, é lá onde o arrebatamento vai acontecer. Só Elias tinha que caminhar, tinha que levar o seu tempo até atingir. Deixa eu ver se posso ler 214, não sei se já tiraram. Elias tinha que caminhar até chegar. Meu Deus, acho que é possível que eu tenha lido, pode deixar. Só Elias tinha que caminhar até atravessar o Jordão, e além do Jordão, onde jazia a escolta que vinham levar. Portanto, nós também temos, cada um de nós tem o seu Jordão a atravessar, que é deixar toda a sua composição pecaminosa apodrecer. Aquilo que você diz, eu não sou feito desta maneira, eu sou assim. Se é contrário à palavra de Deus, deixa aquilo apodrecer. E atravesse e vá do outro lado, é onde o arrebatamento vai acontecer. Sim, estou de volta. Mais uma vez, quero começar a ler, talvez inclinar as nossas cabeças. Ó Pai Celestial, mais uma vez estamos prestes a ler a Sua palavra. Venha, Senhor, e nos conduzir às águas tranquilas, para saciarmos a nossa alma. Que cada um tenha graça, tenha ouvidos espirituais para ouvir e entender. Nos encomendamos, Senhor, nas Tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Estou de volta nesta mensagem. Vou começar no 256. E ele cita aqui, e como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Que tipo de sinal as igrejas viram em Sodoma? O que a igreja intelectual viu? Eles viram 2 pregadores.
aqueles 2 anjos que foram em Sodoma e Gomorra representavam 2 pregadores que iam escalar a terra antes do mundo ser queimado. Lembre-se, esses 2 anjos que foram a Sodoma foram precisamente quando Sodoma estava nas suas últimas, quando a ira de Deus pairava, quando o fogo de Deus pairava sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Agora, o mundo que nós estamos a viver já retornou às condições de Sodoma e Gomorra. Eu falava com alguém, dizia, já ouviu falar de sodomitas? Quando se diz sodomitas, está-se a falar precisamente de homossexuais. Aquele pecado dominante nesta cidade já retornou na terra, para nos dar a entender que estamos a viver num mundo que voltou para Sodoma e Gomorra, que pode se chamar Sodoma moderna. Portanto, Sodoma e Gomorra, eles receberam 2 anjos. Esses 2 anjos representavam que o mundo, antes de ser destruído, iam receber 2 pregadores destacantes ao nível mundial. E esses 2 pregadores, o engraçado que parece, eu queria que você notasse uma coisa aqui muito linda que Deus está nos dando neste instante. Esses 2 pregadores que foram que o irmão Branham está a dizer que as igrejas intelectuais vão receber, as igrejas modernas que nós estamos a viver, todas as igrejas, digamos, pentecostais, esses 2 pregadores, esses 2 anjos, quando desceram, quando foram falar com Abraão, eram 3. Mas depois acabaram deixando o outro anjo com Abraão, o eleito, aquele que esperava a promessa. Portanto, você vai notar que esses 2 pregadores, que é Oral Roberts e Billy Graham, começaram precisamente com o profeta. Todos eles começaram os seus trabalhos depois de ter estado com o profeta. Portanto, começaram os 3. E depois os 2 já acabaram indo em Sodoma. Mas aquele que era o Elohim, que conhecia os segredos, este ficou sentado ainda conversando com Abraão, discernindo o que estava no coração de Abraão. Não estou a tentar aqui dizer que o profeta era Elohim, mas a coluna de fogo que usava o 4º homem é este que o levou para o colocar naquele lugar, para que ele pudesse ir aos eleitos e lhes mostrar o mesmo sinal que Abraão viu antes de Sodoma e Gomorra serem queimados e antes dele ser arrebatado. Talvez, como já ouvi, que a maioria dos irmãos quase em muitos sítios estão a aproveitar este tempo de quarentena, ou este tempo em que fomos interditos de fazer os cultos, estão a aproveitar para estarem ligados conosco. Portanto, Abraão, ele estava à espera da promessa da vinda do filho por um bom tempo. 25 anos é quando ele foi visitado. E a igreja por muito tempo esteve à espera da vinda do Senhor Jesus Cristo.
Mas nesses últimos dias, Deus nos visita para ainda dizer que eu ainda mantenho a minha promessa. Ainda mantenho a promessa da vinda, da minha segunda vinda. Porque aquela promessa da vinda de Jesus, da segunda vinda, a promessa do arrebatamento, ainda está como que bem intacta. E veja quais são que foram arrebatados. Somente aqueles que permaneceram com Elohim, Abraão e Sara, é que foram transformados, melhor dizendo. Mas Lot e a sua família tinham que passar através da tribulação. Saíram das suas casas, tiveram que ir ficar lá naquelas montanhas lá. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Creio que... Agora, e ele diz como aconteceu, sim. Ele diz 2 pregadores. O que viu a igreja espiritual eleita, Abraão e seu grupo, viram Deus manifestado num corpo de carne. Deus manifestado num corpo de carne. E ele aqui está tentando nos levar para o dia presente. Ele está a falar do dia presente sem falar diretamente, dando-nos a entender o que Deus fez lá, porque é o mesmo que ele vai fazer aqui nesta era que nós estamos a viver. E ele diz de carne humana, que pude discernir o espírito e dizer o que Sara estava dizendo detrás dele. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, tá? Já está a voltar. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, operando em carne humana. E ele diz, é a hora. Está vendo? Estamos exatamente aqui, amigo. Isso é tudo. E um êxodo está em andamento. Há um êxodo que está em andamento. Deus está a chamar o seu povo para sair nas coisas mundanas antes dele destruir o mundo. Você que teve graça de se encontrar com esta mensagem, é porque Deus quer lhe tirar do mundo antes dele destruir o mundo. Por isso, saia o mais rápido possível. Tire a sua mão nas coisas pecaminosas. Beber, fumar, prostituir, mentir, cobiçar, encher a sua cabeça e o seu coração com as coisas mundanas. Por isso, pare, arrepende-te. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para Deus lhe perdoar todos os seus pecados e encher com o Espírito Santo, que é precisamente o que você vai precisar para ser arrebatado. Deus está preparado para tirar um povo do mundo, um povo eleito, antes do mundo ser destruído com fogo. Porque o fogo já está a pairar no mundo. Está simplesmente esperando para este povo ser arrebatado, para que Deus destrua. O que vai destruir o mundo já está aqui na terra. Amém. E ele diz no jardim do Éden, quando ele quis redimir um homem de volta ao companheirismo, ele tomou uma decisão. Foi o sangue. Tentaram instrução, tentaram denominação, tentaram nacionalizar e tudo mais. E nunca funciona. Há só um lugar em que Deus chegará a se encontrar com o homem, que é sobre o sangue derramado. Como foi no Éden, isso nunca mudou. O único lugar em que Deus se encontrou nos dias de Jó foi sobre o cordeiro sacrificial. O único lugar em que ele se encontrou nos dias de Israel, sobre o cordeiro sacrificial, como ele fez no jardim do Éden, sobre o cordeiro sacrificial. O único lugar em que ele se encontra hoje não é nas denominações. Ele se
desentende e bate boca entre si, não em igrejismos. Eles ainda fazem a mesma coisa, não nos intelectuais. Eles estão todos confusos, mas sobre o sangue do Cordeiro, todo crente pode se encontrar em companheirismo, onde a vida está. Sim, Deus escolheu nos dias do Êxodo. Sim, vamos tentar ver essa parte aqui. Para tirarmos uma lição comparativamente com o nosso Êxodo. Deus escolheu nos dias do Êxodo. Ele chamou um grupo para sair. Naquele grupo, quero que note uma coisa. Ele só teve 2 que foram até a terra prometida. Pelo que ele escolheu tirá-los. Política, organização. Ele escolheu um profeta para lhes tirar. Os filhos de Israel foram tirados através de política? Através de uma organização? Não. Não saíram do Egito através dessas 2 coisas, não. Eles saíram através de um profeta. E este profeta, com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, ele já está nos levando, está nos apontando aquilo que Deus fez nos nossos dias, comparativamente com aquele primeiro Êxodo. Porque da maneira como Deus tirou o seu povo do Egito, ele mantém a mesma maneira no segundo e no terceiro, que é o tempo em que nós estamos a viver. Ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, de modo que o povo não se equivocasse. O que o profeta dizia ser a verdade. Só a vindicação de Moisés pela coluna de fogo era para autenticar, para mostrar a Israel que este profeta é um profeta verdadeiro. Porque sem falta, muita gente se levantaram tentando assumir o poder de um libertador e falharam terrificamente. Mas finalmente Deus tinha que levantar um homem vindicado, autenticado com a coluna de fogo. O profeta está tentando nos mostrar o que Deus está a fazer agora nos nossos dias, comparando com os dias do primeiro Êxodo. Porque Deus usa os mesmos modos. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus descia uma coluna de fogo e se vindicava, mostrava a sua palavra. Está certo? Meu Deus, obrigado, Senhor. E ele diz, amém, foi isso que ele trouxe, seu primeiro Êxodo, seu segundo Êxodo. Sempre que houver uma saída, um Êxodo destacante, Deus sempre fez aquilo através de um profeta e a coluna de fogo. E ele diz, Deus sempre vai em 3, ele é perfeito em 3. Todos vocês notem a minha pregação, são sempre 3 e 7. E ele diz, 7 é o completo, 3 é a sua perfeição. Primeiro, segundo e terceiro, primeira, segunda e terceira puxada. E todas essas coisas, estão vendo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo, tudo. Estão vendo? E ele diz, note, o que ele fez? O primeiro Êxodo enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo.
e chamou o povo a sair. Esse foi o seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel havia chegado, ele enviou novamente um Deus profeta com uma coluna de fogo. João a viu descer do céu como uma pomba, mas sendo a coluna de fogo. E ele disse: vou para Deus e volto para Deus. Depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, viu essa mesma coluna de fogo. E sendo hebreu bem instruído na palavra, disse: Senhor, quem és? Ele sabia que era o Senhor. Aquela coluna de fogo era aquela coluna de fogo. Ele era hebreu, disse: quem és? E ele disse: eu sou Jesus. O segundo êxodo. Ele trouxe um profeta ungido, que foi seu filho. Deus, profeta. Moisés disse que ele seria profeta. E tinha a coluna de fogo. E fez sinais e prodígio. E aquele mesmo profeta disse que a qualquer que crer em mim, também fará as obras que eu faço. Vocês sabem disso. E aqui ele prometeu a mesma coisa no Êxodo nos últimos dias. E ele não pode mudar isto. E por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se. E ele já está a falar do presente. A coluna de fogo movendo-se entre nós. Aquela luz ali que está em cima da sua cabeça. Movendo entre nós. E os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo para viver indo a uma terra. Não há engano, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus está provando para vocês. O que torna isso a verdade. É verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, ele a trouxe entre vocês hoje. E provou-a por meio científico, como vocês sabem. E a revista Life publicou isto no mês passado. Ali onde, quando estavam aqui e me ouviram contar acerca disso, o que aconteceu antes que isto a se fazer. Acho que quase, deixa eu ver, quase todos na igreja. E eles, ali está, eles não sabem de que se trata tudo isto. Os cientistas estão tentando, qualquer um que tirou foto dela, ligou uma nuvem, já está a falar da nuvem, uma nuvem a 26 milhas de altura, na forma de uma pirâmide. 7 anjos representados ali trouxeram de volta e eles trouxeram a palavra de Deus sobre a inspiração. Isso lhes diz, estas horas, aqui vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual capta isso. Agora mesmo, veja e entenderá, é um êxodo. Nós vamos partir um desses dias, graças a Deus. Lembre-se disso. Nós vamos partir um destes dias. Graças a Deus, lembre-se disso. Sim, esta coluna de fogo que desceu nesses últimos dias veio autenticar o profeta, sendo um profeta verídico, verdadeiro. Porque aquela coluna de fogo é aquela mesma coluna de fogo que se encontrou com Moisés, que
é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o mesmo Jesus Cristo que se fez carne e se encontrou com Saul. A mesma coluna de fogo veio para autenticar a mensagem que nós estamos a viver. Eu queria, talvez, colocar uma coisa aqui que está me seguindo, que me pareceu muito bonito. Uma coisa aqui que sempre ouvi alguém estava tentar como enquadrar. Deixa eu tentar ler esta comparação bonita. No livro de Malaquias 4, depois de se falar a respeito do dia grande e terrível do Senhor que vem, no versículo 4 a Bíblia diz aqui: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb, para todo o Israel, e que são estatutos e juízos. Eu queria, talvez, veja onde isto é colocado precisamente aqui na promessa do dia grande e terrível do Senhor. E é colocado entre este dia e é colocado no mesmo capítulo que fala a respeito da vinda do profeta antes de Deus destruir o mundo. Uma coisa bonita aqui, quando estávamos a ler, nós descobrimos que Moisés se encontrou com Deus neste monte que está sendo referenciado aqui, Horeb. Sim, Horeb. Agora, veja o que aconteceu com Moisés. Moisés, quando ele ainda estava sozinho, acabou se encontrando com Deus e falou com Deus. E quando ele se encontrou com Deus e falou com Deus, foi ao Egito, foi dizer às pessoas que eu falei com Deus, eu encontrei-me com Deus. Talvez as pessoas tenham duvidado que será que é verdade. E veja, quando Moisés levou os filhos de Israel, ele lhes conduziu diretamente a esta montanha onde Deus já havia lhe aparecido. Eu acabara de ler isto, foi no sábado ou na terça-feira, na oração familiar. Como que quando voltaram para este monte, Deus que havia aparecido a Moisés quando estavam somente os dois, o mesmo Deus tinha que descer e aparecer na presença de muitos. Estamos a falar aqui daquilo que aconteceu nos dias em que vivemos. Depois da coluna de fogo, talvez o anjo de Deus ter aparecido ao irmão Branham e falou a respeito desta mensagem, quando estavam os dois naquele lugar, naquela caverna. E ele, quando sai dali, vem falando a respeito da coluna de fogo, o que havia acontecido. Mas o mesmo Deus que finalmente, quando os filhos de Israel chegaram naquele monte, ele veio visivelmente. O mesmo Deus permitiu que a coluna de fogo, que o irmão Branham sempre falou, e as pessoas pensavam que era imaginação, psicologia, acabou aparecendo visivelmente. Não só ali, mas ali também no monte do pôr do sol. O mesmo Deus que apareceu a Moisés. Portanto, Deus está fazendo as mesmas coisas que ele já fez lá atrás. 7 anjos representados ali trouxeram de volta e eles trouxeram a mensagem de Deus sobre a inspiração. Isto lhes diz: estas horas aqui vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual captará isso. Ok, acabei de ler essa parte, vou descer. Note, 269, note a coluna de fogo que o chamou a sair e conduziu-os à terra prometida. A coluna de fogo que
lhes tirou, lhes conduziu até a terra prometida. Lembre-se, irmão, a coluna de fogo está a ir ao redor deste país. Não só deste país, ao redor do mundo, tirando um povo. Depois de ter tirado este povo, vai levar este mesmo povo para o arrebatamento. Não é só nos tirar e nos deixar perambulando sem saber que caminho a levar. O mesmo Espírito Santo está a nos preparar, está a nos levar para a terra prometida. E a nossa terra prometida não é aqui na terra, como o profeta já nos disse. A nossa terra prometida é um milênio. 1000 anos. Meu Deus. Sobre a unção de um profeta. Por isso se diz que tudo que nós precisamos para o arrebatamento se encontra nos livros e nas cassetes. Uma coluna de fogo que eles podiam ver, conduziu-os à terra prometida sobre um profeta ungido, e eles constantemente o desprezaram. Está certo? Que Deus possa ajudar a cada um que já saiu. Que tome esta mensagem, abrace, respeite em todo tipo de forma que se precisa respeitar a mensagem. São as próprias mensagens, são as cassetes. Respeite cada coisinha para que você tenha graça de chegar à terra prometida. Josué e Caleb não desrespeitaram o mensageiro, mas reverenciaram, respeitaram, amaram, obedeceram, fizeram tudo quando devia se fazer, nem onde se falou de coisas impossíveis. Eles não duvidaram, pegaram aquilo aí sabendo que era a palavra de Deus e Deus era capaz de cumpri-la. E realmente caminharam até chegaram à terra prometida. Sim. Graças a Deus. Agora sei que temos... Ok. Observe, estamos num chamado a sair. Sai de Babilônia, povo meu, disse a voz do anjo. Para fora do quê? Confusão. A voz do anjo, o anjo é o mensageiro, ele foi enviado para nos chamar, para sairmos do mundo, sairmos da confusão de igrejas que diz que a minha igreja permite beber, a minha igreja permite mulheres para pregar, a minha igreja batiza, não batiza na água, batiza com água. É quando que são coisas fora das escrituras. O profeta veio para nos tirar de tudo que é contrário à palavra de Deus e nos colocar na palavra, que é essa palavra que vai nos levar até a nossa terra prometida. Que Deus possa nos ajudar. Sim, tirar na confusão, a metodista está certa, ou a batista está certa, ou o catolicismo. Sai disso. Há pessoas que ainda estão nesta, talvez, dilema de pensar que será que até outros chegam ao ponto de dizer que não, todas estão certas, as igrejas estão certas. Mas a verdade é de que o que está certo é a palavra de Deus. Se a igreja é contrária à palavra de Deus, aquela igreja não é de Deus. Colocar talvez isto um pouco duro. Qualquer igreja que não batiza em nome do Senhor Jesus Cristo na água, aquela igreja está errada. Qualquer igreja que deixa a mulher pregar, essa igreja está errada. Qualquer igreja que pensa que são 3, essa igreja também está errada. Qualquer igreja que não crê que deve vir um profeta antes do fim do mundo, essa igreja também está errada. Se está errada, não é igreja de Deus, é igreja de Satanás.
a igreja verdadeira de Deus tem que concordar com as Escrituras. Acho que está claro para todos que nos ouvem. E ele diz lá e diz, Deus está certo. Como sabe que a palavra de todo homem seja mentira e a palavra e a minha a verdade? Sai disso. O que você sabe? A mesma coluna de fogo, o mesmo Espírito que unge, conduziu para a terra prometida. Não te conduziu-os, tirou-os e conduziu-os à terra prometida. Israel, a nação. Sim. E o mesmo Deus, a mesma coluna de fogo. Isso só dizem que aquela câmera, quando leram José Gilles, não eu agora, vocês leram que Jorge Gilles examinou aquela foto que você pode ver ali. O chefe do FBI de impressão digital e documentos. Ali está a sua declaração. Nos Estados Unidos da América. Alguém diz lente. Ok. Alguém diz lentes submetidas a dupla exposição. Milhares de pessoas já viram com seus próprios olhos. Finalmente, mas quem o viu primeiro foi o profeta. Nós ficamos aqui e a vimos. Vocês já viram? A congregação diz amém. Não é? Ok. Não é? Disseram. Foi uma ilusão de ótica. O que o senhor Lense disse? O olho mecânico desta câmera não fotografa a psicologia. Depois ele diz, não foi ilusão de ótica. Está ali a mesma coluna de fogo. Então dizem, bem, aquilo foi ilusão. Agora, câmeras, todas, a centenas de milhas de Tucson, já está falando disso aqui. 6 meses antes que acontecesse, nós lhes dissemos pelo Espírito Santo que eu iria lá para receber as novas. Sim, pregou aquela mensagem que ele pôs como se fosse uma pergunta. Senhores, será que esse tempo? E ele pregou aquela mensagem e falou a respeito do encontro que ele teria com os anjos. Faz-me lembrar Moisés preparando Israel para se encontrar com Deus. Tinha que se preparar. No 3º dia é quando eles se encontraram com Deus. É uma preparação que se precisa. Para você ser arrebatado, precisa de se preparar. Precisa de se afastar do mundo, precisa de se afastar de toda brincadeira e toda tolice do mundo e entregar o seu corpo a Cristo, aquele que lhe guiará a vida eterna. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Quando Israel foi tirado do Egito, Deus se responsabilizou deles, se responsabilizou da sua saúde. Por isso ele disse que eu sou o Senhor que saro todas as vossas enfermidades. Quando Israel saiu, obedeceu à voz de Deus através daquele profeta ungido Moisés, Deus se responsabilizou dele. Tinha que lhes alimentar. Mandava maná para que caísse cada dia, lhes alimentava, até lhes deu carne, pelejou as suas batalhas, levou-lhes até a terra prometida. O mesmo Deus que tem nos tirado das denominações, o Deus que lhe tirou da Assembleia, que lhe tirou do catolicismo, que lhe tirou disto, que lhe tirou daquilo, quando você sai na totalidade, ele se responsabiliza
de você. Ele peleja as suas lutas. Ele é obrigado para se responsabilizar de você. Ele é que lhe sustenta. Oh, Deus é o meu sustentador. Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria. Ele é a minha saúde, Ele é o meu descanso. Ele é o meu médico, Ele é o meu pai, Ele é minha mãe, Ele é meu irmão, Ele é meu vizinho. Ele é tudo e tudo para o crente quando o crente é chamado e obedece o chamamento de Deus. Estávamos a conversar com a irmã. Se há uma coisa que paga, irmão, é ser cristão. É uma das melhores coisas que paga. Ser cristão paga. Pagar mesmo. E você vai descobrir, na medida em que vai caminhando, que afinal de contas, ser cristão paga. Não só aqui na terra, mas do outro lado, quando você estiver, digamos, naquele momento e as cortinas estão sendo fechadas e os familiares já não podem lhe visitar, Jesus Cristo estará ao seu lado. Quando você estiver a deixar esta carcaça moribunda, este corpo que está envelhecendo cada minuto, Jesus estará ali à sua espera. Enviará os seus anjos para lhe levar diretamente para o lar. Só para pensar, como as Escrituras dizem, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Estamos a falar de anjos que lhe guardam. Quando você está a dormir, os anjos de Deus estão lhe guardando. Quanto é que você paga por isso? Não paga nada. Mas tenta levar um guarda armado e ver se você vai conseguir pagar. Realmente ser um cristão paga. Deus recompensa e as recompensas são inumeráveis. O Senhor seja louvado para todo sempre. Por isso eu o amo. E você também deve o amar de todo o seu coração. Meu Deus, quando eu descobri que havia alguém que me amava do que os meus pais, eu se apeguei a ele. Porque descobri que, afinal de contas, havia alguém que cuida de mim, que me amava, que ultrapassava os meus pais. Um dia você vai descobrir isso. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, o olho mecânico desta câmera não fotografa a psicologia. Não sei se já li essa parte. Agora, câmera toda, ok, 6 meses antes que acontecesse, nós lhe dissemos pelo Espírito Santo que eu iria lá para receber as novas, porque o escrito da pirâmide do lado de fora, naquele sonho, vocês sabem o sonho do irmão Jackson, como o irmão teve o sonho, e eu interpretei para vocês, essa é a inteira interpretação. Agora, todos os mistérios da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo foram explicados. Agora, apanhamos a extremidade solta disso. O que estava oculto nos 7 selos, não nas 7 igrejas, os 7 selos revelaram os mistérios. E então ele abriu esta coisa completamente no topo e encontrou uma rocha ali branca, mas que sobre ela nunca tinha sido escrito. Era um mistério. Sim, os que conhecem essa mensagem que eu acabei de me referir, ele sonhou, o irmão Branham acabou recebendo uma coisa aguda, parecida com uma espada. Foi diante desta montanha, acabou cortando o topo da montanha. E quando cortou o topo da montanha, aquela montanha acabou mostrando uma coisa branca, onde o sol não tinha brilhado desde
que o mundo foi criado. Que coisa bonita. Coisas que nunca foi conhecido pelas pessoas. Nunca foi conhecido pelas pessoas desde que o mundo foi criado. Deus reservou para o sétimo anjo para pregar para a igreja, para pregar para você que já saiu. Irmãos que estão ouvindo, não deixamos as nossas igrejas para seguir outra igreja. Deixamos para seguir a coluna de fogo, para seguir o anjo de Deus que está nos guiando, não para uma igreja, mas guiando para o milênio. Que o Senhor seja louvado por toda a eternidade. Sim, eu creio que já estou quase para atingir 1 hora de tempo, não é? E 2 minutos. Ok, vou terminar daqui a pouco. Sim, visto que há irmãos que estão nos escutando neste momento, que terão que sair do lugar onde estão nos escutando para suas casas. Alguns até 21 horas de tempo nas suas cidades não são permitidos assim caminhar. Fui informado com alguns irmãos. Só vou tentar ver se daqui a pouco termino. Vou ver. E ele diz, fui a Tucson, predisse antes que acontecesse. Fiquei ao norte da Tucson, testemunhas encontrando-se aqui com isto. Quando uma explosão veio que soltou as montanhas do chão, quase, quando apareceram os anjos. E ao mesmo tempo um círculo de luz pairando no ar além, quando a ciência tirou as fotos agora, 26 milhas de altura, 41,8 quilômetros, cerca de 5 vezes além do alcance da neblina ou qualquer coisa que fosse. E nem mesmo conseguem descobrir o que causou isso. Meu Deus. Sim. No tempo da tarde haverá luz. Haverá luz no tempo da tarde. E essa luz que está brilhando em nossa frente, brilhando os nossos corações, brilhando sobre a palavra de Deus para vermos as coisas que o mundo, desde que foi criado, não tinha conhecimento. Ao longo da história da humanidade, todo mundo pensou que Adão havia comido um fruto. Todavia, nos últimos dias, a luz do entardecer tem vindo para nos mostrar a verdade. As pessoas ficaram atrapalhadas, sem saber se o batismo seria em nome de Jesus ou em nome do Filho, do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nos dias em que nós estamos a viver, a luz tem chegado. No tempo da tarde haverá luz. O caminho para a glória você, sem dúvida, encontrará, se for eleito. Mas se não for eleito, vai ficar bem confuso e atrapalhado. Faz-me lembrar quando aqueles pregadores finalmente chegaram em Sodoma e Gomorra, acabou maldiçoando os sodomitas com cegueira e não conseguiram ver a porta. Não conseguiram ver a porta de entrada. E há muitas pessoas hoje não eleitas que não estão conseguindo ver a porta de entrada para o reino. Meu Deus, talvez é doloroso, mas tem que ser dito. É o que acontece com as pessoas quando vêm na mensagem. Talvez nesta chamada, não chamada, alguém não eleito também pode acabar escapulindo e vir na mensagem. Mas sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa pode ser por anos a procurar a porta de entrada. Mas se não conseguir entrar, algum desses dias essa pessoa não estará na mensagem. Vai sair e vai deixar a mensagem porque não apanhou a porta da entrada. Vai chegar um tempo de procurar o Espírito Santo, procura o Espírito Santo, não apanha nada. E finalmente vai dizer, eu vou deixar isto aqui. E talvez finalmente apareça uma coisa
cessante, talvez um pouco atraente, com um pouco de senso para ele, começa a ver que deixa ser levado. São levados com cacau, são levados com isto e aquilo. São pessoas que estiveram na mensagem e procuraram porta de entrada, não apanharam. Mas quando uma alma vem e apanha a porta e entra, fica descansada. Já não está a procurar nada. A luta dele é só Deus. Continue me ajudando, aperfeiçoando a minha vida para se alinhar com esta mensagem. O caminho para a glória você sem dúvida encontrará se for eleito. Se essa semente cair sobre terras secas, sobre pedras, ela nunca fará nada. Corações duros, aquilo que eu estava a dizer, corações duros. E a pessoa pensa que é ser especial, que essa gente me conhece, não brincam comigo, não me provocam porque me conhecem. Irmão, irmã, isso não é nada para se gabar. Tem que se procurar uma maneira para Deus fazer transplante espiritual. Tirar de você este coração duro. Este coração que não sente pena de ninguém. Alguém pode estar aí a chorar. Deixou a mulher em casa a chorar. Ele vai no serviço, às vezes nem deixa dinheiro de caril. A mulher aí, sei onde começar, ele chega depois no serviço, no intervalo, vai comprar uma sande de chouriço para comer. Um dinheiro que podia talvez ajudar a mulher a comprar um pouco de bacalhau, comprar óleo e cozinhar. Mas é uma pessoa de um coração duro. Não tem pena, nem da sua família, nem da sua própria mulher. Sim, ela nunca fará nada. Corações duros, petrificados, que querem ser indiferentes. Mas se cair sobre a terra mole, se a palavra cair sobre a terra mole, macia da fé, ela produzirá um cristão, dando frutos do Espírito. Note como Deus fez isso. Agora, ele tem essa mesma coluna de fogo. Isso está vindicado. Amém? Alguém disse, por que não vai dizer a esses cientistas sobre isso? Meu Deus. Por que não vai? Porque os cientistas estão ainda a procurar saber o que significa esta nuvem aqui. E ele diz, por que não vai dizer? Imagine-se que eles quereriam nisso. Não deixei aos porcos, não detei aos porcos as vossas pérolas. Jesus disse para não fazê-lo. E eu não tenho direção para fazer isso, mesmo morando ali na cidade onde estava solicitando isto. Pensei em ir, o Espírito Santo disse, fique longe, não é para eles. Oh, meu Deus, mas é para mim, é para você. Irmão, você já parou para pensar em tamanha graça que você achou? Você, amado irmão, amada irmã, já parou para colocar na balança a graça que achamos diante de Deus? Nós achamos a mesma graça como aquela que Noé achou quando Deus queria destruir o mundo antediluviano. Noé achou graça e Deus fez um caminho para que ele não perecesse com o resto do mundo. Esta graça que você achou é essa graça que eu achei.
como deveríamos acariciar esta mensagem, como devíamos amar esta mensagem, como devíamos querer nesta mensagem, como devíamos a levar para os outros a todo custo. As pessoas intelectuais, as pessoas nobres, nunca vão receber isto. Está vendo? Nós achamos graça como Abraão, que estava fora de Sodoma, assistindo Sodoma queimando. Não diz a Bíblia que vamos pisar sobre cinza dos nobres, governantes e tudo mais, depois de serem arrasados pelas bombas que já inventaram? Você achou graça, irmão? Você pode não ter nada de comer, mas o que você achou vai além de alimento, além de vestuário, além de tudo que você pode imaginar. Você é um bem-aventurado diante de Deus. Achou graça nos olhos de Deus. E se você acha graça, quem poderá revogar a graça que você achou? Vamos acariciar esta mensagem, amar, obedecer, viver por ela, respeitar a Bíblia, respeitar as mensagens, não deixa as mensagens deitadas de qualquer maneira, já li as crianças a escrever e tudo mais. Respeitemos isto, acariciemos isto, coloquemos cada palavra nos nossos corações, criamos cada coisinha que a gente apanhamos na palavra de Deus, porque é isso que nós vamos precisar para sermos arrebatados. Que Deus lhes abençoe e lhes ajude. Vou fazer uma pequena oração para vocês. Depois do culto, cada um pode fazer a sua oração. Ó Pai Celestial, aqui estamos diante da sua face. Tu, aquele que tem a jurisdição sobre tudo e sobre todos. Como as Escrituras dizem, haverá alguma coisa que acontecer, algum mal acontecer na cidade sem que o Senhor tenha feito. Não há nada que o Senhor não sabe. O Senhor conhece todos os mosquitos, purgas, conhece tudo. E conhece também a nós. Nós que achamos graça de escapulirmos a ira futura. Ajuda-nos, Senhor, a abraçarmos esta mensagem com tudo quando há em nós. Reverenciar a mensagem e o mensageiro. Amar tudo que tem a ver com a mensagem. Como o profeta acabou de falar a respeito de ter um olho no mundo, um olho na cruz. Oh, Senhor, não é isso que nós queremos fazer. Queremos que todos os nossos 12 olhos sejam fitos na cruz. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento final da história da igreja na terra, neste momento final da vida natural, momento, Pai Santo, em que nos enviou o mensageiro, nos enviou a coluna de fogo para nos levar até a terra prometida. Senhor, e nós queremos ser como Josué e Caleb, aqueles que respeitaram o mensageiro, respeitaram a mensagem, obedeceram cada instrução que o mensageiro deu, quando os demais estavam se revoltando contra a mensagem, o mensageiro, eles tomaram lado com a mensagem, com o mensageiro. É isso, Senhor, que nós queremos fazer. Tenha pena de cada um dos seus filhos em todo lado, todos aqueles que saíram, como acabamos de citar aqui. Senhor, permita que as beneficências de Deus repousem em cada casa. Senhor, aqueles que deixaram as suas terras, peregrinando, Senhor, nas terras estranhas, no meio de estranhos, tentando levar esta luz para os corações daqueles que foram eleitos por Ti. Guia os seus pés, ó Deus.
Abençoa e peleja as suas batalhas. Neste momento que esta praga está indo, dizimando em todo lado, continua com as tuas asas estendidas e abertas, Senhor, amparando o seu povo como a mãe galinha ampara os seus pitinhos. Esteja com cada um, ó Pai. Sustente aqueles que têm necessidade, vestindo a cada um como tu sustentaste Israel com maná, até carne, água e tudo mais. Que essas coisas, ó Pai, não faltem perante o seu povo. Ajude a cada um, dê vida, saúde, alegria, paz, a fé que uma vez foi dada aos santos. Senhor, lhes encomendo nas tuas mãos, ó Pai, que a palavra que foi falada possa achar espaço nos seus corações para produzir segundo a sua espécie. Concede isso, Pai, porque te peço neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.